lá, vamos dar sequência ao nosso estudo. No último bloco, trabalhamos artigo e numeral, e neste bloco uma classe gramatical muito importante, que é adjetivo. O que é adjetivo? Lembra? Vamos lá, vamos de adjetivo, vamos mergulhar neste bloco no universo dessa classe gramatical, diga-se de passagem, muito importante. Ok? Então, vamos lá, língua portuguesa, professor Volney Ribeiro, aula 11, adjetivo. Prof, o que é adjetivo? Vamos lá, o adjetivo é um modificador de sentido, isto é, caracteriza o substantivo. Tá? Então, esse aqui é um ponto importante, caracteriza o substantivo. Uma vez que pode indicar diversas características, tais como estado, condição, defeito, qualidade. Não precisa decorar isso aqui, tá? O que você tem que saber é que o adjetivo é a classe gramatical que caracteriza o substantivo. Por exemplo, né, quando eu digo assim, criança feliz, feliz está caracterizando criança. Acrescentando que aspecto aqui? Trazendo a ideia de um estado. Criança feliz, a criança é assim. Comunidade pobre também qualifica, né, caracteriza aí comunidade e dá uma ideia de quê? De uma condição, condição da comunidade. E indivíduo arrogante, arrogante também está caracterizando indivíduo, né? Se observa que há essa ideia de caracterização, indivíduo arrogante, certo? E aí é o que? Isso é um defeito, tá? O adjetivo também expressa defeito. E mulher resiliente, resiliente também caracteriza mulher, expressando uma qualidade. Então, o adjetivo é uma palavra variável, certo? Que traz alguma característica sobre o substantivo. Conforme nós vimos aqui, né, dando ideia de estado, condição, defeito ou qualidade, certo? Vamos lá, vamos classificar os adjetivos. O adjetivo pode ser classificado em simples. O que é um adjetivo simples? Formado por apenas um radical. O radical é a base da palavra. Por exemplo, jovem responsável, só tem um radical. Abraço sincero, só tem um radical. Então, quando o adjetivo só tem um radical, ele é classificado como simples. Se ele pode ser simples, também ele pode ser composto. Né? O que é um adjetivo composto? Ele tem mais de um radical. Por exemplo, lente côncavo-convexa. Aqui nós temos dois radicais, côncavo e convexo. Observe que ele traz aí uma característica ao substantivo. Substantivo lente. Produto luso brasileiro. Luso brasileiro se refere a produto. Tá? Então tem dois radicais, luso, que se refere, é um adjetivo pátrio, né? Se refere a Portugal, e brasileiro, que se refere a Brasil. O adjetivo também pode ser primitivo. O que é isso? Não apresenta prefixo nem sufixo. Feliz é um adjetivo primitivo. Dia feliz. A palavra todinha é radical. Cruel, a palavra todinha é radical. Homem cruel. Não tem prefixo nem sufixo. Culto, né? Não tem também prefixo nem sufixo. Né? Nós vimos na aula sobre estrutura e formação de palavras que o prefixo e o sufixo são elementos que se juntam ao radical, alterando o sentido do radical. O prefixo vem antes e o sufixo vem depois do radical. Então, quando o adjetivo é primitivo, ele não tem, né, prefixo nem sufixo. Quando tem, ele é derivado, certo? Aí sim, apresenta afixos. O que são afixos? Afixos é um nome que se dá para prefixo e sufixo. Né? Se eu não quiser falar o prefixo, sufixo, eu posso falar simplesmente afixos. Não tem afixos ou não tem prefixo e sufixo, que dá no mesmo, certo? Ok? Por exemplo, bolo delicioso, né? Tem um sufixo oso, tá? Isso aqui é um adjetivo, qualifica bolo. Problema dificílimo, tem um sufixo ílimo, tá? Ílimo qualifica também problema, né? Íssima, né? Íssimo, íssima, tá? Sufixo também, ó, tá? Então, tem três sufixos aqui, oso, ílimo e íssima. Qualificam, né? Palavras que qualificam
O substantivo são adjetivos. Como tem sufixo, adjetivo derivado. Não tem sufixo nem prefixo, o adjetivo é primitivo. Número 5, adjetivo gentílico ou pátrio. Isso aqui tem mais chance de cair em prova. Das 4 classificações que nós vimos até agora, a que tem mais chance de cair em prova é o adjetivo gentílico ou pátrio. Observe, né? O que é o adjetivo gentílico ou pátrio? Vamos lá, destaque bem no seu material. O adjetivo gentílico ou étnico, tá? Isso aqui é outra nomenclatura, né? Gentílico tem a ver com etnia, certo? Se você não sabia, já grifa aí. O adjetivo gentílico ou étnico refere-se à raça e a povo, indicando origem. Refere-se à raça, refere-se a povo, indicando origem. O adjetivo pátrio se refere a nome de lugar, continentes, países, que mais? Regiões, estado. Estado aqui é a unidade da federação, cidade. Por exemplo, nação israelense. Aqui o adjetivo gentílico ou pátrio, né? Povo americano, estudante capixaba, mulheres asiáticas, tribos indígenas, aluno carioca, certo? Estudante potiguar, é do Rio Grande do Norte, certo? Povos africanos, mulheres asiáticas, então, tudo que indica, né, etnia, raça, povo, origem, tá? Nome de lugar se encaixa aqui nesse quinto tópico. Esse quinto tópico é bastante importante na prova, ok? Vamos lá. O adjetivo restritivo, isso aqui interessa muito. Tá? Tem uma banca em especial que adora cobrar isso aqui. Tá? E o que é o adjetivo restritivo? Vamos lá. É aquele que traz uma característica que não é própria do substantivo. Ou seja, ele particulariza o significado do substantivo a que se refere, exprimindo qualidade que não é própria do substantivo. Traz uma qualidade que não é própria do substantivo. Por exemplo, pressão alta. Alta não é uma qualidade, uma característica própria de pressão. A pressão pode ser baixa, pode ser normal. Estudante brasileiro. Brasileiro não é uma característica inerente ao substantivo estudante. Estudante pode ser cearense, pode ser nordestino, sulista, pode ser alto, baixo, certo? Pode ser interessado, desinteressado. Existem muitos adjetivos que a gente poderia usar aqui no lugar de brasileiro. Céu avermelhado, né? O céu pode estar escuro também, pode estar azul, certo? Pode estar nublado. Então, avermelhado não é uma característica própria aí, certo? De céu. Então, anota bem aí, tá? É adjetivo restritivo. Traz uma característica que não é própria do substantivo. E o adjetivo explicativo, prof? Aí é o contrário, certo? Aqui já é algo meio óbvio, meio redundante. Ele exprime característica própria do substantivo. De certo modo, né? É algo meio redundante. Tá? Por exemplo, fogo quente. Que fogo quente, né? Gelo frio, céu azul. Tá? Isso aqui já não tem caído muito em prova, não. Mas esse adjetivo restritivo já tem caído bastante e interessa bastante. Na sequência, temos assim, ó, observação. Tá? Em alguns casos, pode haver mudança de significado com a anteposição ou a posposição do adjetivo em relação ao substantivo. Tá? Isso aqui interessa muito. Tá? Tem uma banca em especial que adora isso aqui. Certo? Você dizer em que situação, muitos gostam disso. Tá? Muitos, um tipo de questão muito comum, mas há um especial que adora. Tá? Eu tenho um adjetivo aqui antes do substantivo. Se eu deslocar para depois do substantivo, muda o sentido? Às vezes muda, às vezes não. Exemplo, ó. Exemplo que não muda. Ó. Letra A. Sem mudança de significado. Lindo entardecer. Ou entardecer lindo. Só um detalhe, tá? O adjetivo aqui é o lindo, tá?
O entardecer está grifado, mas é o lindo que é o adjetivo, ok? No seu material tá bem direitinho aí, no seu PDF. Então, olha só, lindo. Nós deslocamos lindo, lindo entardecer, entardecer lindo. Tem diferença? Tem não, né? Tanto faz aí, certo? Sem problema, não muda nada. Só uma questão de antes ou depois, mas o sentido permanece o mesmo. Lindo entardecer, entardecer, lindo. O que mais? Dia chuvoso, chuvoso dia. Certo? Mudou alguma coisa aí? O adjetivo vem antes ou depois do substantivo? Não, né? Mudou nada. Certo? Experiência vasta ou vasta experiência. Mudou alguma coisa? Mudou algum sentido? Não, né? Experiência vasta, vasta experiência. Também não mudou nada. Certo? Ok? Então, nesses três exemplos que a gente teve aqui, em nenhum deles o adjetivo mudou o sentido da frase pela posição dele em relação ao substantivo. Agora, quando eu digo assim, ó, agora aqui tem mudança de significado, certo? Com mudança de significado. Por exemplo, carro novo, novo carro. Tem diferença? Tem, agora sim. Né? Um carro novo é um carro zero, é um carro do ano. E um novo carro é o carro que eu tenho agora, que pode ser, inclusive, um carro mais velho, um carro mais antigo. Tá? Um novo carro é o carro do momento. Carro novo é um carro zero. Olha o outro exemplo aí, ó. Homem pobre e pobre homem. Aqui o sentido também mudou. Né? Um homem pobre, né? Tem a ver com a condição financeira. Pobre homem pode ter relação com algum aspecto de ordem espiritual, né? Emocional, afetivo. Um pobre homem, certo? Pobre homem. Pobre mulher. Pobre criança. É um aspecto mais espiritual que envolve a situação. Amigo velho é um amigo diferente de velho amigo. Amigo que já tem uma certa idade. Ó, tem um amigo velho. E um velho amigo é um amigo de muito tempo. Vamos imaginar que você tem 20 anos e conheceu alguém aos 5. Então, a amizade já tem 15 anos. Então, ali é um velho amigo. É um amigo de muito tempo. Então, muitas vezes, né, acontece de as palavras mudarem a posição e mudarem o sentido. Né? Em outras provas, já caiu o seguinte, ó. Por exemplo, para você dizer se mudava o sentido, ó. Vou colocar aqui, vamos voltar. Eu digo assim, ó. Volta. Pronto. Ó, algum. Deixa eu apagar tudo aqui. Ó, algum dinheiro é a mesma coisa que dinheiro algum? Não, né? Tem uma diferença. Algum dinheiro, qualquer dinheiro, dinheiro algum, dinheiro nenhum. Se eu disser certa pessoa e pessoa certa, é a mesma coisa? Não. Certa pessoa, qualquer pessoa. Pessoa certa é aquela que deve fazer algo, né? Aquela que você deseja. Quando eu digo assim, ó, filho meu e meu filho, filho meu e meu filho, né? Caiu em prova para você dizer onde a mudança de posição alteraria o sentido. Aí tinha assim, filho meu não faz isso, meu filho não faz isso. Tem diferença? Tem. Filho meu dá a entender que o enunciador, tá? Que quem está falando tem mais de um filho. E quando eu digo meu filho, dá a entender que o enunciador só tem um filho. Ó, meu filho não faz isso, só tem um. Filho meu não faz isso, tem mais de um filho. Percebeu a diferença? Pois é, então esse é um ponto importante, tá? Que a gente tem que observar aí nas provas, certo? Vamos avançar. Locução adjetiva, isso aqui é importante também, tá? Às vezes, o adjetivo ele vem expresso por um grupo de palavras. É o que a gente chama de locução adjetiva. Ocorre locução adjetiva quando há mais de uma palavra funcionando como adjetivo. E o que é funcionar como adjetivo? É qualificar ou especificar o substantivo.
Primeiramente, eu identifico o substantivo. Ó. Tá aqui o substantivo, certo? Pessoa sem descrição. Então, já sei que esse termo está qualificando substantivo. Isso aqui é uma locução, tem mais de uma palavra. Aqui eu tenho preposição mais substantivo. Preposição mais substantivo, aqui estão funcionando como locução adjetiva. Reunião de hoje. De hoje são duas palavras. Reunião é substantivo? É. Então, esse termo está qualificando a reunião. Está caracterizando a reunião. Não é qualquer reunião. Não é a reunião de qualquer dia. É a reunião de hoje. Certo? A reunião de hoje. Então, aqui nós temos o quê? Ó? Preposição mais advérbio. Preposição mais advérbio. Funcionando como locução adjetiva. Conforme nós vimos aí, locução adjetiva é mais de uma palavra funcionando como adjetivo. Tá? Ó, apartamento para alugar. Para alugar, locução adjetiva. Primeiramente, vamos identificar o substantivo, tá? Só existe locução adjetiva se estiver vinculada a um substantivo. Então, apartamento substantivo. Para alugar, locução adjetiva. Não é qualquer apartamento. Tá? É um apartamento para alugar. A característica dele é ser alugado, servir para essa função. O que nós temos aqui? Ó? Preposição mais verbo. Eu estou colocando aqui para você o tipo de locução adjetiva que a gente pode ter. Porque geralmente as pessoas acham, né, os alunos acham, que locução adjetiva é somente preposição mais substantivo. E não é só preposição mais substantivo. Ok? Ó, já temos aqui três situações. Vida dos dois. Daqui a locução adjetiva. Vida é substantivo? É, a vida. Então, esse termo caracteriza vida. É uma locução adjetiva. E o que nós temos aqui dos dois? Preposição mais numeral. Outro tipo aí de locução adjetiva. E terra de ninguém, ó, de ninguém, locução adjetiva. Terra, adjetivo. Perdão, terra, substantivo. Se é substantivo, de ninguém está caracterizando a terra. Ele não é qualquer terra, é uma terra de ninguém. E de ninguém é formado de duas palavras. Quais são? Preposição mais pronome, pronome indefinido. Basta dizer pronome, certo? Então, ó, a gente ainda não estudou preposições, tá? Mas, ó, vou grifar aqui as preposições para você, tá? Preposição de, certo? A gente vai ver que preposições são palavras que ligam palavras. Então, quando eu tenho preposição mais substantivo, ligando-se a substantivo, eu tenho locução adjetiva. Preposição mais advérbio, locução adjetiva. Preposição mais verbo, sempre, claro, em referência a substantivo, locução adjetiva. Preposição mais numeral, locução adjetiva. Preposição mais pronome, locução adjetiva. Mas o ponto mais importante é caracterizar substantivo. Porque às vezes eu posso ter preposição mais verbo e não é locução adjetiva, tá? Porque não qualifica substantivo. Por exemplo, sair para viajar é a finalidade. É uma circunstância adverbial. E sair é verbo. Então só existe locução adjetiva em função de substantivo. Quando eu digo sair para viajar, não existe aí locução adjetiva. Certo? Vamos avançar. Flexão do adjetivo. O adjetivo flexiona-se em gênero. Ó, flexiona-se de três maneiras. Gênero masculino e feminino. Flexão de número. Quando se fala em flexão de número, a gente tem o quê? Singular e plural. E flexão de grau. Certo? Grau. Aumentativo e diminutivo. Então, gênero, número e grau. São os três pontos que a gente vai abordar agora. É o último tópico desta aula. Um tópico muito importante. Tá certo? Não é um tópicozinho pequeno, não, é um tópico muito importante. Vamos lá. Flexão de gênero, número e grau. Tá? Flexão de gênero. O gênero pode ser uniforme, só tem uma forma, ou biforme. Tá?
Então, o gênero do adjetivo pode ser uniforme ou biforme. Por exemplo, o gênero uniforme é aquele que apresenta apenas uma forma para o masculino e para o feminino. Homem ou mulher, feliz. Rapaz, moça, simples, né? Serve para os dois. Homem feliz, mulher feliz. Rapaz, simples, moça, simples. Problema superior, força superior. Ok? Só tem uma forma, né? Que serve para o masculino e para o feminino. Agora, o biforme é aquele que apresenta uma forma para o masculino e para o feminino. Por exemplo, cheio, cheia, né? Duas formas, ó, lindo, linda, severo, severa, traidor, traidora. Todas essas palavras são adjetivos, tá? Bolso cheio, casa cheia, né? Homem severo, mulher severa, homem traidor, mulher traidora. Então, aqui nós temos gênero biforme. Ok? Flexão de número. Quando se fala em número, né, a gente está falando de quê? A gente está falando de singular e plural. Então, eu tenho aqui, ó, rapaz educado, rapazes educados. Olha o número aqui, ó, plural. Ele é capaz, eles são capazes, plural com S. É isso, o sapato é caro, os sapatos são caros. Então, flexão de número aqui, singular e plural. Aí um detalhe importante, tá? Isso aqui cai bastante em prova. Não há flexão de substantivo usado como adjetivo. Prof, eu não entendi. Quando é que um substantivo é usado como adjetivo? Para que serve um substantivo? Para dar nome. Certo? Para que serve um adjetivo? Para qualificar. Então, se eu tenho um substantivo qualificando outro substantivo, caracterizando outro substantivo, esse substantivo está caracterizando outro substantivo, não varia nem em gênero, nem em número. Se variasse, se flexionasse, ficaria muito estranho, pode ter certeza. Observe, ó, camisas cinza, camisetas, né? Camiseta é substantivo, cinza também. Se flexionasse, como é que ficaria? Camisetas cinzas, né? Tudo bem, não seria tão estranho. Agora, se em vez de camisetas, fosse sapatos, tá? Sapatos cinza. Você imagina esse substantivo que está funcionando como adjetivo, né? Concordando com sapatos. Aí eu teria sapatos cinzos. Ainda bem que não varia, né? Ainda bem que não flexiona, certo? Sapatos cinza, sapatos cinza e acabou. Camisetas cinza, sapatos cinza. Substantivo usado como adjetivo é invariável. Ternos vinho. Ó, ternos é substantivo, vinho também. Só que esse substantivo, assim como o anterior, está sendo usado como adjetivo, está qualificando o substantivo. Então, subjetivo é invariável. Se concordasse, seria ternos vinhos, né? E se em vez de ternos fosse blusas, se a gente fosse concordar aqui, certo? A gente teria blusas vinhas. Ainda bem que não concorda, né? Ainda bem que a gramática diz substantivo usado como adjetivo é invariável, certo? Substantivo usado como adjetivo é invariável, ok? Então, para o próprio bem da pronúncia, né? Para uma questão de eufonia. O que é eufonia? É um som mais agradável, ok? Avancemos. Aí, já que a gente falou de substantivo simples, plural de substantivo simples, vamos ver aqui o plural de substantivo composto. Tá? Isso aqui é importante demais, cai muito em prova. Ó, quando a gente tem plural de... Vou mudar aqui a cor do pincel. Plural de adjetivo composto, ó, primeiramente, primeira regra, né, a principal, varia apenas o último elemento, certo?
Não importa quantos elementos fazem parte do adjetivo composto. E nós temos só dois, então varia apenas o último. E esse último elemento concorda com o substantivo que vem antes. Ó, tratados franco-italianos, varia só o último. Lentes côncavo-convexas, varia só o último elemento. Olhos castanho escuros, e varia só o último elemento concordando com o substantivo que vem antes. Tá? Você vai observar o gênero. Tratados italianos, lentes convexas, olhos puros. Tópico 2. É invariável. Vou pegar aqui a caneta de novo. Tópico 2. Ó. Aqui varia. Ok? Tá? Ó. Aqui varia. Certo? Aqui é invariável. Se elemento do adjetivo composto é substantivo adjetivado. Tá? Por exemplo, saias vermelho sangue. Sangue é um substantivo adjetivado. Não varia. Uniformes amarelo ouro. Ouro é um substantivo adjetivado. Tá? Ou seja, um substantivo funcionando como adjetivo. Se isso aqui concordasse, olha só que interessante. Se isso aqui flexionasse, iria flexionar o último elemento. E seria muito estranho. Pode observar. Saias vermelho sangue. Saias, né? E aí eu ia ter que ser feminino plural. Sangas. Não, né? Ainda bem que não varia. E aqui uniformes amarelo ouros, né? Blusas. Ó, se fosse saias amarelo ouras. Ó, saias amarelo ouras. Então, ainda bem que não varia, certo? Então, quando eu tenho um adjetivo composto, varia o último elemento. Se um desses elementos é um substantivo adjetivado ou simplesmente substantivo, tá? Para ficar mais fácil, o adjetivo composto não varia, visando a quê? A um som mais agradável. É o que nós chamamos tecnicamente de eufonia. Ok? Eufonia. Então, número 2 aí e 1, anote bem isso é importante. Flexão de grau, tá? É o último tópico aqui no que se refere à flexão. O grau, né, pode ser comparativo ou superlativo. Certo? Comparar é fácil, né? Eu tenho igualdade, superioridade e inferioridade. Não é assim quando eu comparo? Então vamos lá. Grau comparativo, ó. Grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Aqui são comparadas as características do mesmo ser ou características entre seres. Por exemplo, ele é tão esforçado quanto ela é tão esforçada quanto ele. Beber aqui uma águazinha. Ok, vamos nós. Ela é tão esforçada quanto ele. Ó. Nós temos aqui um comparativo de igualdade. Como é que eu identifico? Observe, ó, tão quanto, tão como. São esses elementos que podem aparecer. Tão quanto, tão como. Certo? Comparativo de superioridade. Esse do, tá? Aqui é facultativo. Ó. Ela é mais esforçado, né? No caso aqui, esforçada, né? Faltou aqui. No seu material tá tão direitinho. Ó, ela é tão esforçada, ela é mais esforçada. Não sei porque no slide ficou com diferença aqui. Ó, ela é mais esforçada do que ele, certo? Lembrando que esse do aí não é obrigatório, ele é facultativo. Ela é mais esforçada que ele. Então, quando eu tenho um comparativo de superioridade, aparece o quê? Certo? Aparece esse mais reticência que ou do que. Tá? E de inferioridade? Deduzir como é que aparece? Menos, né? Por exemplo, ela é menos esforçada, tá? Vamos colocar o azinho aqui de novo. O seu material tá bem direitinho aí. Tá? O slide aqui, não sei porque eu fiz diferente. Ela é menos esforçada do que ele. Como é que eu identifico isso? A partir do menos que ou menos do que. Tá? Menos que ou do que. Aí nós temos comparativo. Outro tipo de grau, certo? Ah, detalhe importante.
Tá? Não cai muito em prova não, mas vez ou outra tá aí. As formas mais bom e mais grande só estão corretamente empregadas quando comparam características do mesmo ser. Então, não é errado usar mais bom e mais grande. Não é errado, desde que comparem características do mesmo ser. Por exemplo, ó, esse apartamento é mais grande do que ventilado. Mais grande do que ventilado. E está certo. Está comparando características do mesmo ser. Agora, observe, ó, este apartamento é mais grande do que aquele. Isso aqui já está errado. Não está comparando características do mesmo ser, mas está comparando dois seres. Já deu diferença. Está comparando dois seres, certo? Ok? No caso, o correto seria dizer este apartamento é maior do que aquele, não mais grande. Ó, ele é mais alto do que magro. Não, ele é mais grande, né, do que... Ele é mais grande do que magro. Ele é mais grande do que o irmão. Aí não, ele é maior do que o irmão, certo? Os adjetivos pequeno, grande, bom, mau ou ruim só tem a forma sintética. Qual é a forma sintética? Para pequeno, menor. Para grande, maior. Para bom, melhor. Para mau ou ruim, pior. Ok? E aí chegamos ao grau superlativo. Tá? O grau superlativo é a elevação máxima do grau de uma palavra. Elevação máxima. E a gente pode ter o grau superlativo absoluto ou superlativo relativo. Superlativo absoluto ou relativo. O que é o superlativo absoluto? Superlativo absoluto pode ser, superlativo absoluto pode ser analítico, superlativo absoluto pode ser sintético. O que é o analítico? Quando eu tenho um advérbio, o adjetivo é modificado por um advérbio. Ele é muito rico. Quando eu tenho um superlativo absoluto sintético, eu tenho sufixos. Íssimo, imo e érrimo. Por exemplo, ele é riquíssimo. Tá? Quando eu tenho um superlativo absoluto analítico, o adjetivo é modificado por advérbio. Quando eu tenho superlativo absoluto sintético, o adjetivo vem acrescido de sufixo. Ok? E aí eu coloquei para você aqui, coloquei no seu material também, né, uma lista de alguns superlativos absolutos sintéticos que você pode precisar aí no dia a dia, numa prova. Tá? Amargo, pode ser amaríssimo ou amarguíssimo. Amigo, amicíssimo. Célebre, celebérrimo. Comum, comuníssimo. Cruel, crudelíssimo. Difícil, dificílimo. Doce, docíssimo. Frágil, fragílimo. Nobre, nobilíssimo. Rico, riquíssimo. Sábio, sapientíssimo. Sagrado, sacratíssimo. Terrível, terribilíssimo. Né? Apenas alguns aqui para você ter uma ideia de que se trata de um grau, né, elevado, né, elevação máxima de um grau. No caso, o grau, né, sintético, tá? Superlativo aí, né, absoluto sintético. E existe o superlativo relativo. Esse superlativo relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Tá? A qualidade de um ser é intensificada em relação a um conjunto de seres. Por exemplo, ela é a mais inteligente da sala. Ele é o mais atencioso dentre todos da sala. Como é que eu identifico isso, prof? Coloquei uma dica aqui para você, ó. Tá? Se liga nessa dica. No superlativo relativo de superioridade, ocorrem estas construções. O mais, o mais ou a mais, né? Mais adjetivo, mais de ou dentre, tanto faz. O a mais adjetivo, mais de, mais dentro. Tá aqui, ó. A mais adjetivo de. O mais adjetivo dentro. Tanto faz, tá? E aí, né, o grau superlativo relativo de inferioridade. Superlativo relativo de inferioridade. Como é que eu identifico? A qualidade de um ser desvalorizada. Então, eu tenho o menos. Ó. Se ele é o mais, aqui é o menos. Tá? O menos adjetivo de. A menos adjetivo de. Certo? Tá? Para você identificar aí. Esse grau superlativo
relativo de inferioridade. Ocorrem as seguintes construções. O menos mais a menos inteligente dentre a equipe, tá? O menos ou a menos, mais adjetivo, mais de ou mais dentre, tá? Com isso, a gente finaliza esta aula, com certeza, né? Uma aula bem densa, né? Com muita coisa para você revisar, com certeza, principalmente, ó, no que se refere à locução adjetiva, né? Grau do adjetivo, adjetivos pátrios ou gentílico. Tá? Então, muita coisa para você revisar. Com certeza, para ocupar bem o seu tempo. Ocupar positivamente. Valeu? Vamos dar sequência no próximo bloco aí. Acredito que com o pronome. Valeu? Aguardo você. Até lá.